Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha, com mais uma manifestação de Monsenhor Viganò. Intitula-se Viganò, o abuso em São Pedro e o silêncio tímido e cúmplice dos prelados. Foi publicado no dia 31 de março de 2021 no blog de Marco Tosatti. Exhibit de Templo, a propósito da escandalosa proibição das santas missas privadas na Basílica de São Pedro no Vaticano. Jesus autem abscondit se et exhibit de templo. Jesus se escondeu e saiu do templo. No dia 12 de março passado, com um despacho não assinado, sem número de protocolo e sem destinatário, a primeira sessão da Secretaria de Estado proibiu a celebração de missas privadas na Basílica de São Pedro, no Vaticano, começando com o primeiro domingo da Paixão. Nos dias seguintes, os cardeais Raymond Burke, Gerhard Müller, Walter Brandmüller, Robert Sarah e Joseph Zen expressaram sua consternação por essa decisão, que pela forma irregular em que foi redigida, sugere uma ordem explícita de Jorge Mário Bergoglio. A doutrina católica nos ensina qual é o valor da Santa Missa, qual é a glória dada à Santíssima Trindade, qual é o poder do santo sacrifício para os vivos e para os mortos. Sabemos igualmente que o valor e a eficácia da Santa Missa não dependem do número de fiéis que a ela assistem, nem da dignidade do celebrante, mas da reiteração, sem derramamento de sangue, do mesmo sacrifício da cruz por obra do sacerdote celebrante, que age in persona Christi e em nome de toda a Santa Igreja. Suscipiat Dominus sacrificum de manibus tuis, ad lautem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque et nostrum totius que ecclesias sue sanctae. A escandalosa decisão de um funcionário anônimo da Secretaria de Estado, facilmente identificável no inominável Monsenhor Edgar Penha Parra, representa infelizmente uma explicitação da prática das dioceses de todo o mundo. Durante 60 anos, os desvios doutrinários introduzidos pelo Vaticano II insinuaram que a missa sem o povo não tem valor, ou que tem menos valor do que uma concelebração, ou que uma missa a qual os fiéis assistem. As normas litúrgicas pós-conciliares proíbem a ereção de mais de um altar na mesma igreja e prescrevem que durante a celebração de uma missa no altar-mor, nenhuma outra missa deve ser celebrada nos altares laterais. O próprio Missale Romanum de Montini prevê inclusive um rito específico para a missa sine populo, na qual as saudações são omitidas, por exemplo, o Dominus Vobiscum ou o Ora te Frates, como se, além dos presentes, não assistissem ao sacrifício eucarístico também a corte celestial e as almas do purgatório. Quando um padre se apresenta em qualquer sacristia do mundo pedindo poder celebrar a missa, não digo no rito tridentino, mas também no reformado, ele invariavelmente ouve a resposta de que pode se juntar à concelebração já planejada e, em qualquer caso, olham para ele com desconfiança se ele pede permissão para celebrar sem ter alguns dos fiéis a reboque. É inútil objetar que a missa privada é um direito de todo sacerdote. Os homens conciliares sabem ir muito além da letra da lei para aplicar com coerência tetragônica o espírito do Concílio Vaticano II, manifestando sua verdadeira natureza. Por outro lado, a missa reformada foi modificada a fim de atenuar, silenciar ou negar explicitamente aqueles dogmas católicos que constituem um obstáculo ao diálogo ecumênico. Falar dos 4 fins da missa é considerado escandaloso, pois essa doutrina perturba aqueles que negam o valor latrêutico, propiciatório, de ação de graças e imperativo do santo sacrifício definido pelo Concílio de Trento. Para os modernistas, não há nada mais detestável do que a celebração simultânea de várias missas, assim como a celebração Coram Sanctissimo, ou seja, em frente ao tabernáculo colocado acima do altar, é intolerável. A Santa Missa para eles é um jantar, uma festa de convívio e não um sacrifício. É por isso que o altar é substituído por uma mesa e o tabernáculo não está mais presente acima do altar e foi movido para um lugar mais adequado para a oração e o recolhimento. É por isso que o celebrante se dirige ao povo e não a Deus. A ordem da Secretaria de Estado, além do desrespeito com relação aos cânones da Basílica e do subterfúgio hipócrita da ausência de assinatura e protocolo, representa apenas a última confirmação de um fato que evidentemente não quer ser admitido nem oposto por aqueles que, mesmo com boas intenções, insistem em considerar atos individuais sem querer enquadrá-los no contexto maior
do chamado pós-concílio, à luz do qual, mesmo as mudanças mais insignificantes adquirem uma consistência perturbadora e demonstram o valor subversivo do Vaticano II, o qual, é bem verdade, reafirma em palavras o valor da missa privada, como recorda Sua Eminência, o cardeal Burke, em sua recente intervenção, mas de fato a fez prerrogativa de alguns nostálgicos destinados à extinção ou prerrogativa de grupos de fiéis excêntricos. A suficiência com que os liturgistas pontificam sobre essas questões é indicativa de uma impaciência com tudo o que sobrevive no corpo eclesial martirizado. Também coerente com essa abordagem, Bergoglio pode, com impunidade, negar a Maria Santíssima o título de Mediatrix e Corredemptrix, com a única intenção de agradar aos luteranos, segundo os quais os papistas idolatram uma mulher e negam que Jesus Cristo é o único mediador. Proibir hoje as missas privadas em São Pedro legitima os abusos das outras basílicas e igrejas do mundo, onde essa proibição está em vigor há décadas, sem nunca ter sido formulada explicitamente. E é ainda mais significativo que este abuso seja imposto com um ato aparentemente oficial, no qual a autoridade da Secretaria de Estado deveria silenciar, por temor reverencial, aqueles que gostariam de permanecer católicos, apesar dos esforços em sentido contrário da hierarquia atual. Mas aqueles que, mesmo antes de Bento XVI, queriam celebrar a Santa Missa em São Pedro, não tinham uma vida fácil e eram expulsos do templo, como um vitandus excomungado, se ao menos ousasse celebrar o Novus Ordo em latim, não digamos no rito tridentino. Naturalmente, para os neomodernistas, as missas privadas podem ser proibidas, e eles tentarão até mesmo revogar o motu próprio Summorum Pontificum, porque, como Max Beans, um dos cortesãos mais zelosos de Santa Marta, admitiu recentemente, a liturgia tridentina pressupõe uma doutrina que é intrinsecamente oposta à teologia conciliar. Mas se chegamos ao escândalo da proibição das missas privadas em São Pedro, devemos isso também ao modus operandi dos inovadores, os quais procederam passo a passo, aplicando nos campos litúrgico, doutrinal e moral os princípios da janela de Overton. Reconheçamos que essas piscadelas indecorosas aos hereges e cismáticos respondem a uma estratégia destinada a seitas não católicas, que encontra sua conclusão na estratégia mais ampla destinada às religiões não cristãs e às ideologias neopagãs que prevalecem hoje em dia. Essa é a única maneira de entender esta vontade deliberada de ceder aos inimigos de Cristo, para agradar ao mundo e ao seu príncipe. Sob essa luz, devem ser lidas as projeções de animais na fachada da Basílica do Vaticano, a entrada do ídolo Pachamama, carregada nos ombros de bispos e clérigos, a oferenda dedicada à Mãe Terra, colocada sobre o altar da confissão durante uma missa presidida por Bergoglio, a deserção do altar papal por aquele que recusa o título de vigário de Cristo, a supressão das celebrações com o pretexto da pandemia e sua substituição por cerimônias que lembram o culto da personalidade dos regimes comunistas, a praça completamente mergulhada na escuridão para se alinhar com os novos ritos do ecologismo globalista. Este bezerro de ouro moderno aguarda o retorno de um Moisés que desce do Sinai e restitui aos católicos a verdadeira fé, depois de ter expulsado os novos idólatras, seguidores do Aarão de Santa Marta. E não ouse falar de misericórdia ou de amor. Nada está mais distante da caridade do que a atitude daqueles que, representando a autoridade de Deus na terra, abusam dela para confirmar no erro as almas que Cristo lhe confiou com a ordem de pastoreá-las. O pastor que deixa o redil aberto e incita as ovelhas a deixá-lo, enviando-as para as mandíbulas dos lobos vorazes, é um mercenário e um aliado do maligno, e terá que prestar contas disso ao pastor supremo. Diante deste enésimo escândalo, podemos notar com consternação o silêncio covarde e cúmplice dos prelados. Onde estão os outros cardeais? Onde está o arcipreste emérito da Basílica? Onde está o cardeal Ré, que, como eu, celebra há anos diariamente sua missa privada em São Pedro? Por que agora eles estão em silêncio diante de tantos abusos? Assim como acontece na esfera civil, por ocasião da pandemia e da violação dos direitos naturais pela autoridade temporal, também na esfera eclesiástica a ditadura precisa de sujeitos sem espinha dorsal e sem ideais para se impor. Em outros tempos, a Basílica Vaticana teria sido sitiada por padres, as primeiras vítimas dessa odiosa tirania que tem o descaramento de se fazer passar por democrática e sinodal. Deus proíba que o inferno na terra que está sendo estabelecido em nome do globalismo não seja mais do que a consequência da preguiça e da covardia
na verdade, da traição de muitos clérigos e leigos. Como acontece também na esfera civil por ocasião da pandemia e da violação dos direitos naturais pela autoridade temporal, assim também na esfera eclesiástica, a Igreja, o corpo místico de Cristo, está se aproximando de sua paixão para cumprir em seus próprios membros os sofrimentos de sua cabeça. Que estes dias que nos separam da ressurreição de nosso Redentor sejam um incentivo à oração, à penitência e ao sacrifício, para que nos unamos à bendita paixão de nosso Senhor, em espírito de expiação e reparação, segundo a doutrina da comunhão dos santos, que nos permite, no vínculo da verdadeira caridade, fazer o bem a nossos inimigos e invocar de Deus a conversão dos pecadores, mesmo daqueles que a providência nos infligiu como superiores temporais e eclesiásticos. Assinado Carlo Maria Viganò, arcebispo, em 31 de março de 2021, Féria Quarta Hebdomadae Sanctae.